Estamos numa série Por que fazemos isso? Para que ninguém faça as coisas sem saber, faça de forma aleatória e tudo a forma como cultuamos a Deus, a forma como nos portamos, né? Há alguns anos atrás eu comecei essa série, eu fiz lá atrás, depois acho que refiz ela mais uma vez talvez, mas agora eu vou colocar todo ano na igreja, por quê? Para explicar o porquê nós conduzimos algumas coisas, como conduzimos como igreja. Amém? E às vezes as coisas que fazemos não são exatamente iguais às que outros locais fazem. Por quê, pastor? Porque no Brasil nós temos muitas igrejas. É ou não é verdade? Temos muitas doutrinas, nem todas são puramente bíblicas. Elas vêm com heranças de outros lugares, heranças de outras culturas. Às vezes começa uma igreja porque saiu da outra e sai fazendo igual sempre fez. Se você perguntar até a pessoa por que ele faz, ele vai falar, porque todo mundo faz. Como eu tenho assim, isso comigo, que eu não gosto de fazer as coisas sem saber o porquê, quem é igual eu? Se você é parecido comigo, eu também gosto. Claro, você está na igreja, você gosta, de saber o porquê das coisas. Então estamos nessa série, por que fazemos isso? Já falei por que nós evangelizamos, já falei por que nós, me ajuda aí, pastor. Ceiamos foi o Lucas, quem mais? Porque nós batizamos, apresentando criança ainda não fiz, que é princípio de primícias, mas eu vou fazer, tá? Talvez quinta é uma boa para fazer isso, e a gente vai explicando algumas coisas do porquê que nós fazemos as coisas. Hoje eu quero, expliquei por que nós não reclamamos. Dá um sorriso para quem está do seu lado, fala, essa é a minha vida. Fala, não reclamo de nada, nunca reclamo. Nem do calor eu reclamei nesses dias, estava chorando porque estava 3 meses só de chuva, foi fazer 28 graus, já começaram a passar mal, os irmãos já, porque nós não reclamamos, então tá tudo lá na internet, você assiste a série também, que sua vida vai ficar melhor assim. E hoje é um tema assim peculiar também, que eu preciso estruturar. Por quê? E também não devo deixar de pregar, porque ele é bíblico. Posso ouvir um amém? Então no culto de hoje todo, eu vou expressar a opinião bíblica. Amém, amados? Dos autores do Antigo Testamento, principalmente da lei mosaica ou da estruturação, mas a gente vai ver isso também, todos os profetas vão ter textos falando a esse respeito, quase todos os livros dos profetas têm, e que é reforçada pelo próprio Jesus e o modo como Jesus conduz as coisas do reino. Depois na doutrina de Paulo é reforçada, depois o apóstolo João fala nas suas cartas também, depois termina em Apocalipse falando desse assunto que é importante, porque manifesta as coisas do nosso coração ou da nossa natureza terrena, e eu vou expressar a minha opinião. Posso ouvir um amém? Como eu falei, no Brasil tem diversas religiões que se dizem cristãs, meramente porque reconhecem a Cristo, mas ele, em muitas delas, não é o centro. Por ele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Tem gente que ajuda, tem coisas que acontecem, tem diversas religiões que se dizem supostamente cristãs, mas teologicamente não são nem pelos teólogos considerados. Posso ouvir um amém? Que é quem está exclusivamente com a Bíblia, quem tem a Bíblia como base doutrinária, quem tem a Bíblia como a palavra inspirada por Deus, Nós podemos ter livros? Podemos ler livros? Podemos. Julgar em todas as coisas, retém o que é bom. O ideal, leia a Bíblia, entenda da palavra. Então, hoje vou discorrer sobre um tema interessante. Então, no porquê fazemos isso, o tema de hoje é por quê? Pode ler alto aí comigo. Por que não temos imagens e ídolos na igreja? Por que nós não temos, pastor? Isso é muito comum porque nós somos uma igreja evangelística. Nós ministramos as pessoas recebem a Jesus, vêm para a igreja, muitas pessoas, diversas heranças religiosas ou de backgrounds religiosos. Então eu quero explicar porque às vezes perguntam, por que não tem imagem, por que não fazemos isso? E eu vou explicar de acordo com a Bíblia. Posso ouvir um amém? Eu não vou alongar no sentido de falar das coisas do Antigo Testamento, mas eu quero frisar. A Bíblia foi escrita, é um livro que conta a história do Antigo Testamento do povo de Israel, desde o início da humanidade, mas o tema central, a gente pode dizer, é a história do livro de Gênesis, é a história de Israel, que quem é o pai de Israel, ou quem começou? Você fala Abraão. Quem é o pai de Israel, quem começou a nação de Israel? Abraão, Abraão, Isaac, Jacó se torna Israel, as 12 tribos, e assim se desenrola toda a história da humanidade, amém? Quando Deus chama Abraão por fé, olha só o que Deus fala, sai da tua, e vai para a terra que eu te mostrarei. O pai dele estava lá, era de Ur dos Caldeus, os caldeus tinham diversos costumes, muitos deles eram idolatria, ídolos, sacrifício de criança, por isso que Deus fala, você tem que sair desse ambiente para eu te mostrar e me manifestar quem eu sou. Amém, amados? Por fé, e Abraão foi justificado pela fé. A Bíblia fala. Então, eu quero tratar desse tema, idolatria, ou ídolos, ou imagens, e nós vamos entender por que biblicamente nós não temos aqui na igreja. Posso ouvir um amém?
Então vamos lá, primeiro texto, vou precisar que você leia comigo, tem alguns textos hoje, né? Não tantos, vai. Êxodo 20, de 3 a 5 diz, olha lá, leia alto comigo, por favor. Não terás. Então não temos que ter outros deuses diante de mim. Deus fala assim, ó, a palavra Deus ali, ou Deus no Antigo Testamento é Elohim, que são seres espirituais. Nenhum outro ser espiritual estará diante de mim. Deus é Elohim e Deus também é Yahweh, né, no hebraico. Amém, amados? Então quando fala Deus, na nossa tradução está assim, deuses letra minúscula na nossa Bíblia, e quando é Deus que é Yahweh, algumas Bíblias colocam Deus com letra maiúscula, quando refere assim, mas fala de seres celestiais. Então vamos lá, não terás outros Deus diante, e não farás para ti, vai, do que há em cima nos céus, os seres celestiais, das coisas que tem, também, nem debaixo na terra, nem, olha como o autor, quando Deus fala, então a gente não é para fazer imagem de, não entendi? Nem do céu, nem da terra, nem dos bichos que andam por baixo, não é para fazer imagem. Todo mundo entendeu, sim ou não? Tem diversos textos que falam isso, tá? O próximo que eu usei. Então vamos lá. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti mais de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem debaixo nem nas águas debaixo da terra. Ok? Então vai. E não as, nem lhes darás, porque eu sou Deus zeloso, visto que visito. Já começa a ler meio assim, já não gosta de ler quando Deus começa a falar as consequências da desobediência, né? Não consegue. Ok. Por que não temos imagens na igreja? Por que não usamos imagens? Por que não temos? Porque a Bíblia nos instrui, a Bíblia em si nos instrui que nós não devemos fazer imagem. Não deve nem fazer. Posso ouvir um amém? Deus tinha acabado de tirar o povo do Egito. Quem já viu um filme do Egito, um desenho do Egito, alguma coisa? Eu e a pastora já tivemos no Egito 2 anos atrás. Eu fui lá no Museu do Cairo, que tem quase tudo da religião faraônica, tem as pirâmides, tem todas as coisas, diversas imagens de pintura, de inscrição em pedra, de monumentos, de coisas feitas de metal, diversas imagens. Deus fala que a gente não devia nem construir essas imagens. Vocês estão comigo, sim ou não? Então, quando ele tira o povo de Israel, ele tira o povo de Israel e ele fala, olha, esquece toda aquela cultura lá de adorar coisas de forma indireta, vocês vão adorar diretamente a mim. Quem pode dizer amém? Na verdade, ele fala, ó, venham, subam um monte, venham ter intimidade comigo, venham me conhecer. Deus é um Deus de relacionamento. E ele quer relacionamento direto com seus filhos. Esses dias me perguntaram, por que Deus criou um homem? Tem diversas, né, a gente pode avaliar teologicamente por diversas perspectivas, mas a principal é para ter um relacionamento com o homem. Para que ele fosse a família de Deus nessa terra. Para encher essa terra. Crescer e multiplicar, frutificar e multiplicar, encher e dominar e sujeitar. Tudo, para que nada dominasse sobre nós aqui na terra. Amém? Ou sermos os representantes dele nessa terra. Ok, então, não podemos construir imagens. Sim? É uma ordem explícita, sim ou não? Sim, está lá em Levítico de novo, tem diversos outros textos que esse mesmo. Levítico 26, a lei mosaica. Então, vai, 1, 2, 3, 26, 1. Nem poreis. Porque eu sou o Senhor vosso. Deixa eu só falar uma coisa aqui que é importante. Por que nós não construímos imagens? Por que nós não temos ídolos, não temos isso dentro da igreja? Porque Deus fala que não pode, Deus fala que não é para fazer, Deus fala que não é para ter ninguém diante dele. Posso ouvir um amém, amados? Exclusivamente para ele. E ele ainda fala assim, porque eu sou Deus zeloso que visito a iniquidade dos pais dos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Além de tudo, há algo de Deus dizendo, essa iniquidade é algo quando eu persisto em algo. Amém, amados? Pecado é errar o alvo, transgressão é quando eu faço relacionado a outra pessoa, e iniquidade é quando eu erro o alvo, eu erro o alvo relacionado a outra pessoa, ferindo aquele relacionamento e ainda de propósito. Deu para entender? Pecar, todo mundo vai pecar, todo mundo erra, sim ou não? Sim, você não queria, mas ok. Transgressão é quando eu peco para com alguém que tem um relacionamento. Por exemplo, se eu trair a minha esposa, eu não cometi um pecado.
Eu fiz uma transgressão, porque ela feriu um relacionamento com uma outra pessoa, com uma expectativa, com o meu sogro, com a minha sogra, com os meus parentes, para com os meus filhos. Eu quebrei algo consegui me fazer entender, sim ou não? E iniquidade é quando aquilo já cauterizou. Então eu já pequei muitas vezes, eu já transgredi muitas vezes e já nem ligo mais para isso. Então se torna uma iniquidade, é o meu modo de ser, se transformar. Amém, amados? Tem essas palavras, eu não sei se eu já preguei talvez em algum momento sobre isso, mas não sei onde é que está, mas deve ter em algum lugar. Mas consegui me fazer entender? Por que você está falando isso? Porque Deus fala que Ele visita a iniquidade, não é o pecado, mas algo que é constante, que é feito, que fere um relacionamento, tem um peso. Deu para entender? E faz sentido o que eu estou falando? Sim ou não? A pessoa errou, falou, pecou, é uma coisa. Quando ela vai contra algo, é diferente, sim ou não? Claro que é diferente, né? Quando é uma, como eu falei, pecado, transgressão e iniquidade, né? É essa ordem que a gente fala. Tem todas essas na Bíblia falando dessas coisas. Então tá. Leitura da Levítico, estabelecimento da lei quando nós vamos entrar na terra prometida. Não faça imagem, não construa imagem, não se dobre diante de imagem, não se curve diante de imagem, não faça culto para outras imagens. Posso ouvir um amém? Sou eu que estou falando? Não, é o Moisés que escreveu. Leia lá comigo, vai. 1, 2, 3 e... nem coluna, nem poreis pedras com figura na vossa terra, para vos inclinardes, porque eu sou o Senhor, o vosso Deus. Deus não quer que você faça nada para ser mediador, para intervir, não precisa de nada disso. Amém, amados? E inclusive orienta, não o faça, é uma ordem explícita, quando entrar na tua terra, não faça esse tipo de coisa. Próximo, vamos lá, Deuteronômio, releitura da lei, 27:15 diz, aí ó, como vai ficando complexo o processo. Deus fala, não faça. Deus explica o porquê, porque dá ruim. Posso ouvir um amém, amados? Né? Depois, e continua, vai. Pausa, ó lá, ó. Sou eu falando? É o pastor falando? É a minha opinião? Eu preciso deixar isso bem claro, porque filma hoje e às vezes as pessoas usam as coisas erradas porque ficam na internet. Eu estou expressando aqui o que nós acreditamos que é a doutrina, que é a palavra de Deus. Se os outros querem fazer, eu respeito, mas eu não preciso concordar, nem devo concordar, porque a palavra de Deus tem autoridade sobre todas as coisas. A minha cosmovisão é bíblica, é cristã, eu acredito na palavra de Deus. O que está fora dela, respeito, mas não sou obrigado a concordar, não faz sentido isso. É ou não é verdade? Né? E o que a Bíblia fala a esse respeito é isso. Olha lá o que ela fala. Deuteronômio 27:15. O que ele é para o Senhor? Abominável ao Senhor. O Senhor está fazendo a releitura da lei para a entrada na terra prometida e vai falando, ó, não pode fazer ídolo, imagem, escultura, se colocar escondido, mesmo assim vai ser o quê? O que vai ser? Ah, não gostam nem de falar, né? Então, tá claro por que nós não adoramos imagens? Sim ou não? Amém? Deixa eu só fazer uns exemplos do Antigo Testamento, depois eu vou para o Novo, né? Para não falar, e eu friso doutrina, sei em qual aliança estamos, sei todas, e sei as sombras e os princípios do Antigo Testamento ali, né? Não todos, mas obviamente o que eu estudo eu entendo o porquê que nós estamos fazendo. Então, ó, no Antigo Testamento, Abraão saiu de um lugar de idolatria, quem pode dizer amém? Gideão e os juízes derrubaram postes ídolos, quebraram as coisas, quando levaram a Arca da Aliança para o templo de Dagon, imagem e escultura caiu, quebrou também. Em toda a história da nação de Israel, eles se preocuparam muito com a idolatria, e tiveram ao ponto, amados, de 3 jovens estão lá na Babilônia, o rei da Babilônia faz uma estátua dele, manda a galera adorar lá a estátua dele, o que ele fala? Se dobrem, o que eles falam? Não vamos, pode o Senhor nos livrar ou não, mas nós não vamos eu prefiro ser jogado no fogo. Eu sei que é estranho, mas eles entendem o campo espiritual quanto as nossas posturas representam. Amém, amados? Eu já preguei posturas diante de Deus, não faz muito tempo, quem lembra? E diversas vezes a gente se prostra, a gente se ajoelha em sinal de rendição. Então eles entendiam que eu não posso expressar algo aqui que vai demonstrar adoração, eu prefiro o quê? Morrer a me dobrar. Era assim que eles lidavam com as coisas. Estou conseguindo me fazer entender de verdade? Sim? Amém? Então eles falaram, e assim tem diversos na história, né?
não se dobrar, quebrar, derrubar postes ídolos, tirar os altares, limpar, reconstruir os altares do Senhor e todas as outras coisas. Consegui me fazer entender? Sim ou não? O próprio Moisés, eles chegam no pé do monte, o monte está lá com a manifestação de Deus, fogo, trovão, relâmpago. Deus fala, junta todo mundo e sobe. O que o povo fala? Não vou subir, queremos que você medite. O que acontece? Moisés vai lá e tem um relacionamento com Deus, ele tem intimidade com Deus, vai encontrar com Deus face a face. O povo fica lá embaixo. O que o povo faz? Um bezerro. Quem lembra, já expliquei por que eles fazem um bezerro. Muito provavelmente que El, Deus em hebraico, em pictograma antigo, é um boi e um cajado, o boi velho que guia. Então eles fazem a imagem de um boi. A questão não está que eles não estavam querendo adorar a Deus, eles estavam querendo fazer do jeito deles. Vou voltar para isso no final. Vocês estão comigo? Sim ou não? Então amém. Deus quer ser adorado com relacionamento, com intimidade, diretamente. Então vamos lá, vamos para o Novo Testamento. O apóstolo Paulo diz assim, Atos 17, 16, depois 29 e 30. Leia comigo, por favor, vamos lá. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito, por quê? Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que ou a pata, ora, não levou Deus em conta. Então, o que Paulo está falando quando ele está pregando ali, está dizendo, gente, Deus não é ouro. Deus não é prata, Deus não é nada da criação, quem pode dizer amém? Mas Ele é o Criador, você não pode diminuir Deus a alguma coisa, não tem como fazer isso. Isso se chama idolatria, isso é tirar os atributos de Deus, isso é algo que não vai fazer bem para nós. E ele fala, se você fazer isso na ignorância, buscando a Deus, buscando algo bom, como acontece com a maioria das pessoas. E ignorância aqui, o que eu estou querendo dizer, não é que a pessoa é, perdão da palavra, falar burra, é ignorante, o termo é quem ignora as coisas. O que é ignorar? Existe um fato, ele está escrito, ele é claro, ele é evidenciado e eu o que eu faço? Ignoro. Por exemplo, tem gente que vai ignorar o calor e vai sair de jaqueta e blusa. O que vai acontecer? O que vai acontecer? Vai passar mal? Vai ou não vai? Opa, vai ter pressão baixa, vai cair, vai dar alguma coisa aí na pessoa. Ai, pastor, é maldade? Não, ela está mal intencionada não, mas ela está ignorando a realidade. Amém? Conseguiu me fazer entender? Sim? Então, ok. Vamos lá. Seguindo. Paulo ainda orientando. Olha o que Paulo fala. Vai. Portanto, ele fala para a gente fugir da idolatria. Carta aos Coríntios, capítulo 10. Portanto, meus amados, fugir da idolatria. E falo como a pessoas sensatas. Ok? Julgai-vos vós mesmos o que eu digo. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo. E o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo. Que digo, pois, que a carne sacrificada ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que eles sacrificam... Olha lá. Paulo não tem muita papa na língua não para falar. Amém? Paulo começa a falar assim, idolatria, as coisas que vocês estão fazendo, comer em festas de ídolos, de outras coisas. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Olha o que ele fala lá, ó. Leia lá comigo, ó. Vai, vamos a partir daqui, ó. Antes digo que as coisas que sacrificam é para quem? Eles acham que é para outros deuses, pessoas que estão intercedendo a favor deles e as coisas. Paulo deixa bem claro que esses outros Elohims não são Deus. Amém? E ele diz que é o quê? É a demônios que hás. E não há. E eu não quero que vos torneis. Não podeis. E ao cálice doce. Não podeis ser, ou, então Paulo está orientando a igreja, não sou eu, quem está falando? Paulo, que todos os ídolos, todos que não são Deus, são o quê? Amém? Não adianta ficar bravo comigo, não adianta falar eu não gostei, eu estou falando o que a Bíblia fala, nós estamos lendo a Bíblia. Posso ouvir um amém? É sério mesmo isso, amado? Depois eu vou explicar a raiz da idolatria e a manifestação, o porquê.
né, que é algo natural da nossa natureza carnal, mas nós vivemos de forma sobrenatural, por fé, não por vista. Então, ok, consegui me fazer entender, sim ou não? Paulo fala, fuja da idolatria, não coma. A orientação para a igreja primitiva, para os não judeus, que eram gentios que não tinham. Gente, vou fazer o seguinte, foge de coisa sacrificada, não coma coisa e larga as relações sexuais ilícitas. Não precisa guardar dia, outras coisas, né? Se come ou não come tal coisa, não é essa a questão, mas sacrificado ao ídolo? Não. Com consagração, outras coisas, não. Por quê? Paulo sabe muito bem que eu me torno participante de algo. Quando eu pego algo, tem uma cerimônia envolvida naquilo, com música, com oração, com coisas, e eu coloco aquilo para dentro do meu. Mas pastor, bem maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo, sem sombra de dúvida. Mas isso aqui é uma celebração também. Onde eu pego algo que está consagrado e coloco para dentro do meu corpo. Nefesh, alma no hebraico é garganta, então é um vínculo, amém, amados? Pastor, não concordo. Você não concorda que você toma e coisa influencia? Beleza, pega tá amarrado, né? Mas se eu pegar um copo lá com, não vou falar veneno para não ficar ruim, se eu pegar um copo com laxante e pensar, é só água e tomar, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Dá 3 minutos, ou não? Não, tomei como água, vai matar minha sede, me dá mais 2 litros. Dá ou não? Não. Conseguiu fazer entender? Sim, amados? Então tá, vamos lá. Vai, seguindo. Gálatas, tem Gálatas sim, ok. Idolatria é uma obra da carne, olha lá. Olha, olha lá ele descrevendo quais são as obras da carne, vai. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são qual? Que mais? Lascívia. Ótimo. Feitiçaria, inimizade, porfia, ciúme, ira, discórdia, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes. Tudo que é semelhante a isso é obra da? Eu que estou dizendo? É o pastor que está dizendo? Não. Então quando eu falo na igreja, não temos o costume, não adotamos, não é da nossa visão que a pessoa fique bebendo alcoólica, comendo também que não se controla, glutão realmente, que não tem domínio próprio de todas as coisas. Pastor é chato. Não, pastor não é chato. A Bíblia fala que a gente deve dominar sobre todas as coisas. Amém? Vamos ler o final? Agora dá um sorriso para quem está lá e fala, lê em voz alta, irmão. Amém? Então vamos lá, vamos ler o final ali. Vamos a partir do 21. Vai. E coisas a respeito das quais, como já vos o quê? Preveni. Vocês estão praticando, se continuar assim, não vai dar boa. Olha lá o que ele fala. Que o quê? Olha lá, começa forte e para no final. Vamos lá, igreja. Vamos lá, olha o que a Bíblia fala. Vai. Que não os que tais coisas. O homem espiritual é guiado pelo Espírito. Essas coisas são obras da carne. Idolatria é uma obra da carne. Gálatas está aqui, depois acho que é Colossenses que reafirma, eu vou explicar isso aqui. Vocês estão comigo, sim ou não? Eu não lembro quem falou. Quem é, Lucas, que fala nossa alma é uma fábrica de ídolos? Você lembra? Alguém, né? Calvino, ótimo. Calvino fala, a nossa alma é uma fábrica de ídolos. Nós queremos alimentar a nossa própria carne. É normal isso. Vai querer fazer todas essas coisas. Então, ok, por que você está dizendo isso, pastor? Conseguiu me fazer entender, sim ou não? Tem briga, tem facção, tem glutonaria, tem xingo, tem bebedice, tudo isso é obra da carne. E ele fala assim, coisas parecidas. Não, mas na Bíblia não fala tal coisa. Coisas parecidas. Foi lá para balada, é um lugar abençoado, né? Tem briga? Tem facção? Facção, digo, dissensão, divergência, tem ou não? Tem prostituição? Tem impureza? Tem lascívia, controle do desejo ou desejo, se fazer desejável, não querer, tem ou não? Seduzir, tem ou não? Tem idolatria? Tem ou não? Tem feitiçaria? Feitiçaria, a palavra do grego é fármacos, ou seja,
Qualquer coisa que te ludibrie, que te deixe mais excitado, menos excitado, que qualquer química. Tem? Tem ou não? Sim, ok. Tem inimizade? Porfia, às vezes a coisa, brigas, tem ou não? Tem ciúme? Sim ou não? Tem ira? Tem discórdia? Então tá. Por que eu não devo estar nesses lugares? É diferente de eu estar lá para evangelizar. Posso ouvir um amém? E creio que tem que estar. Quem tem graça, quem pode, quem consegue estar nesse ambiente, que não seja dominado por essas coisas. Posso ouvir um amém? Mas os que tais coisas praticam, o que vai acontecer com eles? Sou crente, vivo nesse lugar, gosto, faço, não tem problema, Jesus me ama. Te ama mesmo. Nunca muda, ele te ama mesmo. Vou herdar o reino? Não sou eu que estou falando, não adianta ficar bravo comigo. Tem uns olhares, não estou gostando, pastor, não tem problema. Nossa carne só quer o que gosta mesmo, mas dá ruim. Amém? Glória a Deus. Vai, próximo. Romanos. Paulo explicando, capítulo 1, 21 ao 23 e o 25 depois, para o 24 ali, vai. Porquanto tendo conhecimento de... Qual o problema da idolatria, amados? Tenho conhecimento que Deus existe. Ou tendo até conhecimento, aqui a palavra é que está no grego, não dá para a gente saber. Se fosse no hebraico, eu diria conhecer é ter relacionamento com Deus. Amém, amados? Conhecer, ter intimidade é a mesma coisa. Não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Antes, nulos em seus próprios raciocínios. E o coração insensato deles se obscureceu. Qual o problema da idolatria? Eu começo a colocar outras coisas diante de Deus, que se tornam mais importantes do que Deus. Eu começo a achar que a idolatria é uma manifestação de uma obra da carne, porque ela fala de inveja, porfia, contenda, onde eu estou no lugar de Deus. Hoje em dia a gente vive isso. O quê? O homem é o centro das coisas. É a minha vontade, são os meus desejos, são o que eu faço, são o que eu acho, são o que eu acredito, acima do que é a verdade da palavra. E uma coisa natural é, a primeira coisa é não glorificam a Deus. O que é glorificar a Deus? A Deus é dada a glória. Glória significa peso, cabode, no hebraico cabode, peso, natureza, gordura, o que diferencia Deus de tudo. Amém, amados? Que a briga aqui, em vez de Deus criador, ele está junto com a criação e é adorado igual. Quem fez isso? Você sabe quem fez isso. Aqui o problema está, deixa eu contar uma história, posso ou não? Alguns anos, muitos atrás, eu me lembro que foi uma das últimas vezes que eu estava indo viajar para dar um curso no conselho lá de educação física. Eu dei aula há muito tempo no... conselho não, conselho? É conselho. Eu dei muitas formações no começo lá, e uma vez eu estava com um jovem que eu conhecia da faculdade, foi meu calor na faculdade, e outras coisas, tal, e ele estava junto. E ele me contando, eu contando as coisas para ele, e eu feliz que ele estava indo lá dar o curso com a gente e tal, e ele contando das coisas que foram acontecendo na vida dele. Aí eu, já era pastor, peguei e falei, glória a Deus, que bom. Dele, glória a Deus, nada. Você não tem nada a ver com Deus. Isso é o meu esforço, as coisas que eu fiz, tal. Ele no banco da frente assim, o motorista e eu atrás. Aí eu, ai jovem, tudo que é bom procede de Deus. Amém? Tudo que é bom procede de Deus. Se Deus tocasse na tua saúde, você já não tinha mais nada das coisas que você conquistou. Deus sustenta todas as coisas, o sol nasce para todos, a chuva cai para todos, ou não é verdade? E Deus é amor, Ele vai dando, mas o normal de quando a gente começa com as obras da carne se manifestarem, é idolatrar, é achar que sou eu que fiz, que eu sou capaz, e eu não estou dizendo que Deus não te dá capacidade, quem pode dizer amém? Mas eu dou glórias a... Por que eu dou glórias a Deus? Porque eu sei que eu fui feita a sua imagem. Por isso que eu tenho poder de intervenção nessa terra, mas eu sei que Ele está no controle de todas as coisas. Não é verdade? Conseguiu me fazer entender sim ou não? Então eles começam a tirar a glória de Deus, trazem para eles, daqui a pouco não lhe rendem graças. Então é o que aconteceu nesse episódio que eu estou contando para vocês. Já não era graças a Deus, era porque eu fiz, porque eu me forcei, porque eu quis. Quem está sendo colocado em primeiro lugar? Eu? A pessoa, o homem no centro. Amém, amados? E aí a sequência, ele fala, se tornam nulos seus próprios raciocínios e o coração insensato dele se obscureceu, fica cheio de trevas. Vai, em
inculcando-se por sábios, tornam-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança de imagem de... É isso que acontece, começa a transformar a imagem de homem incorruptível, como se Deus fosse um homem, outra, e assim começa a deturpação. Bem como de aves, quadrúpedes, répteis, pois eles, olha aqui ó, mudaram a verdade de Deus em mentira. Começam a mudar as coisas de Deus numa mentira. Aí o que acontece depois, ó? Adorando e servindo em lugar do Criador, o qual é bendito eterno. Vamos ligar ali de novo, vai fazer barulho, mas está muito calor, pode ser? Eu desci aqui com vocês e falei, meu Deus, coitado do povo. Né? Mas graças a Deus está calor. Alguém me ajuda lá depois que sabe ligar ali? Vai lá, João, por favor, obrigado. Né? Vocês estão bem? Amém. Mais ou menos, pastor, a pressão está baixa. Graças a Deus, mas vamos celebrar que a gente só fica assim uns 2, 3 meses no máximo aqui. Quem não gosta de calor? Meu Deus do céu, que dó. Tô brincando. Quem gosta? Ótimo, então tá bom. A maioria não venceu, né? Vamos deixar o clima ameno aqui. Não, mas tá bom. Ok, vamos lá. Qual é o problema de idolatrar? Eu mudo a verdade de Deus. Fazendo o quê? Adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Quem fez isso? Mateus 4, 8 e 1. Leia comigo. Vai, 1, 2, 3 e... Elevou o diabo, desculpa, é 8, de 1 a 11. O 1 tá aqui, tá? Que eu fiz sem óculos de manhã. Então, mas tudo bem. Elevou ainda o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e lhe disse: tudo isso te darei se o quê? Prostrado me... Olha as posturas. A única coisa que o diabo pediu foi para Jesus se dobrar e o adorar. Postura diante de Deus importa, sim ou não? Sim ou não? Sim. Fala, levantar a mão santa, se levantar. Por isso, ó, posso aproveitar um pouquinho? Sim ou não? Uma das coisas que eu sempre friso, amém? E gosto tal. E não sou contra você torcer para time. Torce, irmão, eu torço também. Agora, se a sua maior alegria está num time e não está no adorar a Deus, cuidado. Se quando você vai no estádio não senta! E aqui cuidado. O que satisfaz a sua alma de verdade, se ela é transformada, é a presença de Deus. Não estou dizendo para não torcer, não comemorar, não brincar, não gritar, não estou dizendo, não estou falando nada disso, comemore, brinque, se alegre. Crente tem que ser alegre, quem pode dizer amém? Que a alegria do Senhor é a nossa força, o reino de Deus é retidão, paz e alegria no Espírito. Então, se alegra, se emociona, agora, cuidado, amém? A minha postura, para o que eu me rendo? Não é verdade? Ou quem eu coloco como em primeiro lugar? Né? Eu gosto muito de futebol, de esporte, de todas essas outras coisas. Não é verdade? Não tem problema nenhum com isso. Pai gosta, eu gosto, meus filhos gostam, meus filhos vão jogar bola. Eu sei a prática esportiva, o efeito que tem, ajuda. Né? O esporte, na verdade, é uma das poucas coisas que Paulo compara da vida cristã. É com o esporte. Amém? De verdade mesmo, ele fala como aquele que compete, que se prepara para o prêmio. Se a gente fosse mais desportista, nós entenderíamos mais a vida do crente. De verdade mesmo, falo de verdade, porque Paulo usa esse exemplo. Amém, amados? Eles correm por um prêmio corruptível. Né? Eu e a pastora esses dias, posso contar esse exemplo rápido? Tive eu e a pastora, fomos acompanhar uma equipe de voleibol profissional, uma bênção, amo eles e tal. Aí assim, ó, chegamos... Um dia à noite, jogaram no outro à noite. Chegamos 2 horas e pouco de treino. Janta organizada ali, alimentação, todo mundo regrado para comer, sono. Acordaram, mais 2 horas de treino. Foram uma musculação depois de um determinado momento. Almoço, regrado, ninguém muito vendo celular, se distraindo, fazendo nada, todo mundo concentrado. À noite foram lá e jogaram um jogo. 2 horas e meia de jogo. Ganharam o jogo.
Fico imaginando, meu Deus, por causa de ganhar um jogo. Mas será que se a gente crente, para ir cultuar a Deus, para ir adorar a Deus, para pedir algo de Deus, fizesse 2 horas de manhã, 2 horas à tarde, 4 horas por dia de treino, para as coisas que a gente quer em Deus, buscasse em oração, fizesse leitura, amém. Não preciso falar mais nada, porque o tema é outro. Consegui me fazer entender, sim ou não? Sim ou não? Para buscar o quê? Tudo bem, é o trabalho deles, são pagos por aquilo, mas eu estou conseguindo me fazer entender? Que valor a gente dá, né? Ao quê? Então, por isso que Paulo usa essa associação. Mas, voltando ao quesito esporte, eu não vou idolatrar as coisas. Posso ouvir um amém, amados? Né? Que tem gente que... Amém. Se associa com tudo, não é verdade? É X tantos reais por mês, sou sócio torcedor, vai num jogo, paga R$200, 90 minutos, jogo de futebol. Tem xingo? Tem xingo? Tem briga? Tem inveja? Tem dissensão? Tem... Aí fala, tem um evento lá na igreja, é R$70, mas vai ficar 6, 8 horas, tem ministrante, traz gente de fora, vai abençoar a sua vida. A igreja devia ser tudo de graça. Para quem está ouvindo, o silêncio paira no ar. Não é verdade? Mas é assim que funciona, amados. Amém? Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Posso ou não? A igreja não pode juridicamente fazer eventos sem cobrar, porque é um desvio da atividade fim da igreja, pagar preletor, viagem e outras coisas. Então, quando a igreja quer receber pessoas de fora, não só pela honra que a gente tem que ter, que é um princípio espiritual, a igreja não pode ficar deslocando toda hora os recursos de dízimos, ofertas, primícias do que é da atividade fim da igreja, do CNPJ, para transformar numa casa de show ou evento. Amém, amados? Amém, igreja? Não tem problema nenhum de falar de todas as coisas como funciona a igreja, e é verdade, que isso pode virar um desvio de atividade fim. Amém? Uma pessoa vem, ganha um valor alto, porque, né, às vezes tem agenda, tem outras coisas, então, é coisa que nós precisamos entender. Posso ouvir um amém? Amém, amados? Glória a Deus, ótimo. Então, olha lá, o que o diabo fez? Pediu para ser adorado. É o que, na verdade, o que Paulo fala, as estátuas, as coisas, são o quê? Aquilo que ele falou lá, no texto. Vocês estão comigo? Carta aos Coríntios. Vamos lá, próximo, estou quase acabando. A nossa natureza terrena se expressa pela idolatria. Por quê? Idolatria é tirar Deus. Qual que é o princípio do pecado? O que foi a proposta do Satanás? Você vai ser o quê? Igual a Deus. Você já era igual a Deus, na verdade, né? Ele é mentiroso, é o pai da mentira. A primeira inserção dele já é uma mentira. Ele é o cabeça dessa casa de mentira, a força dessa casa. Então, olha lá, ó, olha o que Colossenses fala, 3:5. Fazei, pois, no que ela tem de devassidão, paixão, má consciência e isso é o quê? Idolatria. Então, a idolatria é a expressão da minha natureza carnal, querendo seus próprios desejos de quê? Devassidão, impureza, paixão, má consciência e avareza. Se eu for lá na minha casa, agora, pegar umas pedras que eu tenho lá, uns negócios, construir um poste ídolo lá, vou dar o nome de Fabídolo, né? Ir lá, e parar naquele poste e falar assim, ó, vamos lá, parar naquele poste, eu devo construir? Eu devo construir? Eu posso construir? Eu devo me prostrar? Não, aquilo lá é criador ou é criatura? É tudo criação, é ou não é verdade? Não é verdade? É tudo inanimado. Vamos dizer que eu cubro ele de ouro, outras coisas, mesmo assim eu estaria reduzindo a Deus. E eu vou lá e vou consultar aquele negócio. Quem provavelmente vai estar lá se eu já estou desobedecendo a Deus? Você já sabe, não precisa nem falar, sim ou não? Então se eu parar lá na frente daquele troço e for ouvir as instruções, ou eu vou ouvir o outro, ou eu vou ouvir o quê? Ou vou ouvir o quê? A minha alma. Todos esses que se colocam como ídolo em qualquer seita e outra coisa, o cara vem com umas doutrinas tudo a favor deles, já ouviu ou não? Coisas do, então agora todas as mulheres são minhas, ou agora todo o dinheiro vem para mim, ou agora todas as coisas são para lá, não é assim? É assim, você vai ouvir tua própria alma, está dentro do que fala, é a expressão da natureza carnal, ó. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, no que
ela tem de devassidão, impureza, paixão, má concupiscência, avareza, que é o quê? Idolatria. Posso ouvir um amém? Por que nós não temos? Estou explicando aqui de cabo a rabo, quase acabando. Sei que está calor, graças a Deus. Amém? Olha quem está do seu lado e fala, acorda agora, vai. Chacoalha quem está do seu lado aí, vai. Eu estou vendo uns já quase dormindo. Chacoalha, fala, você já veio no culto, você acordou faz algumas horas, né? Então vamos lá. João 4,23 diz assim, mas vem a hora. Vai, 2 textos, por favor, vai, leia comigo. Mas vem a hora, e já chegou em que? Adorarão a quem? Pausa técnica, ó, Jesus falando, explicando sobre doutrina. Aqui é a conversa com a mulher samaritana, que ele fala que ele é o Messias, só coisa importante de revelação, para uma pessoa, para uma mulher. Então ele fala, ó, mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai. Deus que é adoração, Ele é zeloso, nós adoramos somente ao Criador de todas as coisas. E aí como é que ele fala que ele adora? Não entendi. Não entendi, como? Por quê? Então, ó, idolatria é uma manifestação das obras da carne. Como Jesus fala que a gente tem que adorar? Espírito, hein? No outro texto que eu li de Paulo, Paulo faz bem essa menção, ele fala, trocaram a verdade de Deus pela mentira. Estou conseguindo fazer entender? Por que você está falando isso, pastor? Ó, a adoração é feita em espírito e em verdade. Porque Deus é espírito. Porque o próprio Jesus, eu sou o caminho e em Deus não há mentira, ele não pode negar a si mesmo. Amém, amados? Tudo que ele fala, ele falou, existiu, veio a existir. É verdade, se torna concreto, real. Então por que você está dizendo essas coisas, pastor? Ó, minha pergunta é, posso? Posso sim ou não? Então o lugar onde há adoração é quando ela acontece em espírito e em verdade. Vou contar um testemunho meu, posso? Eu gosto de alguns ritmos, eu gosto de alguma coisa, tem afinidade comigo, Fábio, eu gosto, me atrai. Quando eu comecei a viajar muito para pregar, eu ia em diversas igrejas. Eu me lembro uma vez uma situação, eu estava lá na frente adorando, o louvor estava difícil, estava só Jesus para me ajudar. Né? Eu não sou um bom músico, mas eu tenho uma noção assim de música assim, então fora do ritmo, desafinado e aquelas coisas aí, eu me lembro da minha postura. Eu saí da primeira fila e falei, pai, eu não consigo. Tem misericórdia de mim. Não vou falar qual igreja que era, mas não é uma igreja tão conhecida assim, mas um pouco. Fui lá pro fundo, encostei do lado da House Mix, encostei na parede e fiquei assim, ó. Saudade da minha igreja. Na mesma hora que eu fiquei assim, eu me lembro do Espírito falando comigo. Você veio adorar quem? Eu vim adorar a Deus, estou na igreja? Não está me parecendo que você veio adorar a Deus. Está me parecendo que você veio adorar a adoração. Quando ela é bem tocada, bonita, toda, você gosta. Quando é o estilo que você gosta, você gosta. Quando não é, aí eu não recebo adoração. Porque rapidinho, o louvor da tua igreja vira o ídolo. Aí você adora a adoração e não a Deus. Rapidinho, o seu pastor se torna um ídolo. Então eu só recebo a palavra quando é o meu pastor que prega, quando é ele que faz. Eu não estou dizendo que você não tem gostado do seu pastor, tomara que goste. Né? É a minha expectativa também. Não é verdade? A Bíblia fala a Timóteo, olha, né, trate em suma, resumindo ali, ele fala assim, gente, cuida bem do seu pastor também no sentido para que ele faça com alegria e todo mundo seja beneficiado. Não é verdade? Ele interceda para você com, ok, e glória a Deus. Mas o que eu estou querendo dizer é que a gente não pode transformar nada num ídolo, porque essa é a vontade da carne. Sabe por quê? Porque daí começa a ter inveja. Ai, o meu pastor é melhor que o teu. Meu pastor sabe mais que o seu. A minha igreja é maior que a sua. Aí o meu não sei o que. Facção, porfia, luxúria. Vocês estão aqui comigo, amados? Lascívia, né? Aquela coisa de me faço desejado, mas você não vai me ter. Lascívia. É sério? Por isso que quando eu estou pregando, eu dou os exemplos dos piores aqui. Falo as coisas, eu tento não usar um linguajar baixo, mas falo da minha humanidade porque eu sou humano. A gente não pode construir ídolos. Amém, amados? Claro, gosto que o pastor prega, graças a Deus, por isso você está nessa igreja. Não tem problema. E ter afinidade, gostar de músico, gostar de certo ritmo, tudo ok. Agora, se quando eu venho para adorar
que é o quê? Você fala espírito, que é o quê? Espírito. E eu tenho que falar em espírito e em verdade, que esses são os adoradores que o Pai busca. Então, quando eu venho na igreja, não importa quem está ministrando, porque eu estou adorando a... É claro que a minha carne vai querer a vontade dela, o ritmo que eu gosto, o jeito que eu gosto, é normal isso aí, eu não estou tirando essas coisas. Agora, eu não posso deixar que isso interrompa a minha adoração. Quem pode dizer amém? Pastor Tom também vai em diversas igrejas, não é, Pastor Tom? Sabe Deus quantas? Mais de 100 no ano? Por aí, né? Pelo menos umas 2 por semana? Depende do mês, mas vamos fazer essa média. 100 igrejas, duvido que ele goste da adoração de todas. Obviamente que não. É, né? O que é, pastor Tom? Tem umas que eu vou adorar lá de fora. Quando sai também do padrão bíblico, daí deturba tudo, ok. Mas a questão é, eu consegui me fazer entender sim ou não? A gente não pode transformar nisso. Senão vira um processo particular. Vira idolatria. Você não está adorando a Deus, está adorando você mesmo, seu gosto, sua vontade, seus desejos. E é tão gostoso quando você entra num ambiente, você se dispõe a adorar a Deus. Não é verdade? Esse dia eu cheguei numa outra igreja, é totalmente diferente, outro tipo de celebração, de outras coisas. Eu entrei e a minha carne já falou, não gosto disso aí. Não, é verdade. Eu falei, Pai, em nome de Jesus, eu vim para adorar a Deus, eu vou celebrar com os outros. Vi alguém adorando daquele jeitinho, do ritmo dele, das coisas, daqui a pouco estou lá, eu igual a eles. Estou adorando a Deus. E não adorando a adoração, não adorando a igreja, não adorando o pastor. Há anos nós já fizemos essa decisão na nossa vida, né, pastor? Não tem como eu estar num lugar que não está de acordo com a palavra de Deus. Por quê, pastor? Porque Deus busca aqueles que o adoram em... E em... Não tem verdade, não posso estar. Vocês estão comigo? Sim ou não? Estou conseguindo fazer entender? Então, minha pergunta seria... Então, em um lugar onde existe idolatria, existe adoração a Deus? De acordo com a palavra? Se Jesus fala que os verdadeiros adoradores, então quer dizer que tem adoração? Não sou eu que estou falando. São as palavras de Jesus. Se em um lugar há divisão, porfia, manifestação das obras da carne, todas essas coisas da carne, isso é o quê? Idolatria. E não é a verdadeira adoração. Vocês estão comigo? Estou conseguindo fazer entender? Amém? Amém? É culto para a gente refletir mesmo. Eu fiquei um tempão tentando processar ontem como é que eu ia. Eu falei com a pastora foi lá. O que você está fazendo? Estou meditando, estou aqui deitado meditando. Daqui a pouco ela voltou, não sei quanto tempo foi depois, uns 20 minutos depois. Já acabou? Deu? Ainda não. Fiquei meditando. Quietinho, só eu e Jesus conversando em espírito. Como é que eu vou sintonizar para explicar isso sem ser agressivo, sem ser desrespeitoso, mas falando a verdade. E mostrando que é o que a palavra de Deus diz e não a minha opinião. Porque obviamente chega um momento, graças a Deus, quando você está transformado e é um homem espiritual, a sua opinião é a opinião do Espírito, você não tem a sua mais, porque você não tem mais sua vida. Quem pode dizer amém? Não é verdade? E se me perguntasse, isso é claro para mim, meu coração, mas quando eu estou expressando, eu tenho que mostrar o que a palavra de Deus diz a respeito. Quem pode dizer amém? Não é verdade? Conseguiu me fazer entender? A adoração de verdade é feita em espírito e em verdade, porque Deus é espírito. Então quando eu venho aqui no culto, não importa quem está no louvor, eu vim para adorar a Deus. Você veio para assistir um show, você pagou lá o show, você assiste o show. Mas na igreja você veio cultuar. Nós nos juntamos para isso. Então nós adoramos, não é a música que eu mais gosto, mas nós vamos adorar. Claro, quando erra a palavra, quando erra as declarações, ok, tem que reajustar, eu não estou dizendo isso. Eu tenho dificuldade de ouvir também quando a pessoa está pregando e erra as coisas bíblicas demais. Todo mundo erra, amém, amados? Eu erro também às vezes, falo um texto errado, falo um número errado, todo mundo erra. Mas quando começa a errar demais, daí já, santo Deus de Israel. Né? Pai, me ajuda, julgai todas as coisas, retei o que é bom. Só que daí a paneira começa a ficar com um furo desse tamanho, né? Que passa tudo. Mas eu não consegui me fazer entender de verdade? Olha para quem está do seu lado e fala, não pode idolatrar ninguém. Amém, amados? Não precisa, somos todos homens, cada um numa função, né? E Deus move. Por quê? Vamos colocar de pé, estou acabando, vai.
Perdão. Achei que eu tinha desligado aqui para tossir. Último, tá? Não longe. Vamos lá. Apocalipse 21, 8. João fala também, em uma das cartas ao João, não lembro qual que é, fala assim, guardai-vos da idolatria. Amém? É um versículo só, fala, guardai-vos da idolatria. Então, não é só a doutrina de Paulo, é de João. E olha lá em Apocalipse o que fala, vai. Ó, vocês estão comigo? Sou eu falando? Não. É a minha opinião? Não. Também é a sua hoje em dia, pastor? A minha é a da Bíblia. Então, posso dizer que eu me aproprio dessa, mas é o que a Bíblia orienta. Eu falo isso, amados, que a maioria dos outros lugares assim, maioria não, mas muitos outros lugares que se dizem cristãos, tem muita idolatria. Não pode, não é o que a Bíblia orienta. Olha o que João fala, né? Ou descreve em Apocalipse, né? Falando o que o Senhor diz nesse tempo. Vai, vamos ler alto. Quanto? Aos. A parte que lhes cabe qual é? Aí perguntas que fazem para pastores. A pessoa é idólatra, ela vai para o céu? Eu deixo a Bíblia responder. Amém? Amém? Ok. Apocalipse 21, 8, 22, 15, vai. Eis que vi descer a nova Jerusalém. Não entra na nova Jerusalém quem? Os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos e os... Deixa eu reforçar isso. Posso falar uma coisa aqui? Feiticeiros, como eu falei, se você for olhar no original do grego, chama fármacos. Que perdão, mas não tem como eu desassociar hoje, sabe de quê? O que é fármaco? Como é que chamava farmácia antes? Como é que chamava, pai? Tá. Pode olhar lá no grego, não sei o que estou falando. Feitiçaria é o quê? É eu ludibriar a minha alma, ou enganá-la, seja com excitação, seja o que for. Amém? Pastor, é o que você está falando, não sou eu que estou falando. É o que a Bíblia está falando. Vamos orar? 2 orações, tá? Você veio aqui pela primeira vez e nunca entregou a vida para Jesus, quero te convidar a fazer isso. Como é que eu faço, pastor? Coloca a mão no seu coração, vamos orar juntos uma oração? Diga assim, Senhor Jesus, eu quero me entregar completamente a Ti. Eu te declaro Jesus Cristo como meu Senhor, como meu único e suficiente Salvador. Eu peço perdão de todos os meus erros e eu libero perdão para todos que erraram comigo. Eu também te peço que o Espírito Santo me ajude e me ensine a viver a Tua vontade, que é boa, agradável e perfeita, no nome de Jesus. E quem concorda diz?